Bem, para encerrar o nosso bate-papo sobre modernismo, eu trouxe alguns convidados para apresentar a vocês, alguns que vocês já conhecem, vão retomar, vão relembrar, vão ouvi-los novamente. Um pouquinho de cada um. Essa vocês conhecem. Cecília Meirelles. Eu canto porque um instante existe e minha vida está completa. Não sou alegre, nem sou triste. Sou poeta. Cecília nasceu para a poesia, chama acesa já nos versos de infância. Sua consagração, contudo, só ocorreria em 1939, após a publicação de Viagem, livro elogiado pela crítica e pelo público. Na verdade, a Cecília, para ela, a poesia era uma profissão de fé, inseparável da sua própria personalidade, como aqui o autor disse. E Cecília conseguiu dar a volta por cima em tantas dificuldades, em tantos sofrimentos. Não conheceu o pai, já estava morto quando ela nasceu. Depois a mãe morreu, ela ficou com a avó. Depois, quando ela casou, o primeiro marido dela suicidou-se. Ela tinha 3 filhas e ela teve que arcar com toda a responsabilidade de nutrir, cuidar daquelas crianças sozinha, tudo isso. E ela, no entanto, fez uma das poesias mais lindas da literatura brasileira, unindo o que é efêmero, passageiro, àquilo que é eterno, perene, que vai durar para sempre, ilimitado, infinito. É também, às vezes, chamada de neossimbolista, porque a poesia dela era simbolista, mas de uma forma moderna. Cecília Meirelles. Temos João Cabral de Melo Neto. Aqui está. João Cabral, que escreveu Morte e Vida Severina, que é famoso por essa peça, esse é um alto de Natal que conta a história dos severinos, dos nordestinos e suas dificuldades, porque nesse momento da literatura brasileira se voltava para o seu próprio interior, né? Interior do Brasil, as suas dificuldades. Aí vai falar muito da seca, dos problemas, da fome, da seca, das mortes devido a isso, devido a tantas dificuldades no Nordeste. E João Cabral começa falando isso. Depois vai se especializar numa poesia que é como uma construção, é como a construção de um arquiteto. Por exemplo, um galo sozinho não tece uma manhã. Ele precisará sempre de outros galos, de um que apanhe esse grito que ele e o lance a outro, de um outro galo que apanhe o grito que um galo antes e o lance a outro, e de outros galos que com muitos outros galos se cruzem os fios de sol de seus gritos de galo, para que amanhã, desde uma teia tênue, se vá tecendo entre todos os galos. Esse poema chama-se Tecendo Amanhã, de João Cabral de Melo Neto. Vocês viram a construção do poema. Realmente ele trabalha o poema como um arquiteto, como às vezes um engenheiro que vai construindo as coisas, vai tecendo. Vocês viram como é que ele usa a literação, como é que ele usa a divisão das frases, dos versos, como é que ele vai ligando uma coisa com a outra. É uma genialidade. Segundo ele dizia que para ele não existia inspiração, era só transpiração, ou seja, trabalho, trabalho, trabalho. As coisas não vinham prontas, tinha que trabalhar muito para chegar a este resultado que eu mostrei para vocês aqui. Esse autor aqui, dessa
literatura comentada diz que João Cabral é um arquiteto da poesia. Constrói cada verso de forma a dar uma estrutura consistente ao poema. O ideal perseguido é a simetria, né? Paralelismo, construção equilibrada, que o poeta alcança trabalhando minuciosamente os versos através de sucessivas revisões e reorganizações. Para ele, como eu disse para vocês, olha, segundo a afirmação sua, inspiração não funciona. Suas produções são elaboradas pouco a pouco até chegarem à forma desejada. João Cabral de Melo Neto. José Lins do Rego. Está aqui, ó. José Lins do Rego. Sou inimigo político do coronel Lula, mas estou com ele. Está com ele? Pega este velho, cobra verde. Vitorino fez sinal de puxar o punhal, encostou-se na parede e gritou para o cangaceiro: venha devagar! Fogo Morto é o nome do livro de onde tiramos esse trecho, de José Lins do Rego. Como seus próprios personagens, José Lins do Rego é um escritor sem rodeios, simples. Sua linguagem flui em tom espontâneo que liberta a atenção do leitor para a compreensão do conteúdo, recolhido em recordações da infância e juventude ou brotado da imaginação. Ele utiliza muito os fatos que aconteceram na vida dele e mistura com a imaginação. Então, por isso, falar que tem muita coisa autobiográfica na literatura dele. Mas é também uma linguagem lírica, construída talentosamente sobre a fala popular nordestina. Vocês estão vendo que existe aí uma semelhança com João Cabral, né? Que a gente já falou, com uma temática do Nordeste, uma temática dos problemas do Nordeste. Aqui, em José Lins do Rego, você vai ver a questão, por exemplo, das fazendas, da modificação dos costumes, vai chegando a industrialização, as máquinas vão substituindo o engenho e, às vezes, a determinadas mão de obra que existiam começa a ser substituída pelas máquinas. Isso vai se refletir também no costume, na vida, até mesmo no interior do Brasil, né? E ele vai reproduzir um pouco disso na sua obra também. Bem, Vidas Secas tem um autor que trabalhava seus livros com precisão. Ele começava, escrevia muito, depois ia limpando, para chegar na frase precisa, sem gastar muita coisa, sem gastar muita palavra, sem colocar muita decoração, muito ornamento, sem encher linguiça. Ele era o rei da concisão, mas concisão que ele conseguia à custa de trabalho. Lembrando para vocês, um texto conciso é aquele que usa o necessário, que não se desgasta em palavras, não se perde em pensamentos, em muitas reflexões que vão entrando por outros caminhos. Não, ele vai ao cerne da questão, ao centro, ao miolo. Graciliano Ramos. Quem dormiu no chão deve lembrar-se disto, impor-se disciplina, sentar-se em cadeiras duras, escrever em tábuas estreitas. Escreverá talvez asperezas, mas é delas que a vida é feita. Inútil negá-las, contorná-las, envolvê-las em gaze. Memórias do Cárcere, Graciliano Ramos. Cárcere é a prisão. Ele escreveu isso lembrando os tempos de prisão. Aliás, ele começa a escrever lá, né? Ele teve preso por motivos políticos, também por vingança de um
um policial lá que foi pedir um favor a ele quando ele tinha um cargo e ele não fez o favor. O cara estava meio que chantageando e querendo uma coisa que ele não achava correta. Então ele não fez e ele acabou sendo preso. Tem muitas histórias interessantes. O Graciliano, ele chegou a ser prefeito da cidade dele e mandava para o Rio de Janeiro, que era a capital, os relatórios, tinha que mandar para a capital os relatórios do prefeito, e lá alguém lendo falou, esse camarada aqui que escreve esse relatório, ele deve ser um escritor, ele deve ter um livro escrito. E realmente ele tinha, né? E teve uma vida de escritor. Graciliano Ramos, autor de Vidas Secas, entre outros, e também Memórias do Cárcere, como vocês viram aqui, um trechinho. Uma grande escritora, mais uma, Clarice Lispector. Mas é que a verdade nunca me fez sentido. A verdade não me faz sentido. É por isso que eu a temia e a temo. Desamparada, eu te entrego tudo, para que faças disso uma coisa alegre. Por te falar, eu te assustarei e te perderei, mas se eu nunca falar, eu me perderei, e por me perder, eu te perderia. A Paixão segundo G.H. Clarice Lispector. Um acontecimento banal ou corriqueiro, como olhar seu espelho, a visão de uma barata ou o fato de perder-se em qualquer lugar, na vida de uma personagem de Clarice Lispector é decisivo. É sinal de algo muito maior. E ela, na verdade, desses fatos pequenos, surgiam grandes reflexões, grandes pensamentos, grandes conclusões dos seus personagens. E às vezes aquilo desencadeava toda uma história, todo um fluxo interior, um monólogo, descobertas, tudo isso, e de um fato cotidiano. Às vezes tem um conto dela que é um camarada, um conto, uma crônica, não sei, um camarada comendo chiclete, ela vê a boca daquela pessoa assim, a personagem que ela cria, vê aquele movimento e aquilo vai levando ela para uma série de reflexões, de pensamentos, de ideias, de conclusões, e aquilo faz uma transformação. Esses fatos cotidianos, essas coisas que às vezes acontecem e fazem a gente pensar e a gente acaba mudando por causa daquilo, aquilo tem uma influência muito grande, chama-se epifania. E a Clarice Lispector usará muito em seus escritos as epifanias, os fatos cotidianos que nos remetem a coisas muito maiores, muito mais intensas. Essa é a Clarice. Clarice inventava palavras, Clarice tinha questões filosóficas profundas e Clarice tem muitas sacações modernas, um jeito de escrever diferente dela, que às vezes é difícil dizer qual é o gênero, né? Ela mesma falava, desprezava esse negócio desses rótulos de gêneros. Clarice Lispector. E agora, para encerrar a nossa conversa de hoje, Guimarães Rosa, Doutor Guimarães, ele era médico também, além de um grande autor. Está ele lá com o gato. De primeiro, eu fazia e mexia, e pensar não pensava. Não possuía os prazos. Vivi puxando difícil de difícil. Peixe vivo no moquém. Quem mói no áspero não fantaseia. Mas agora, feita a folga que me vem, e sem pequenos dessossegos, estou de ranger rede. E me inventei neste gosto de especular ideia. O diabo existe e não existe? Dou o dito, a prenúncio.
Grande Sertão Veredas, Guimarães Rosa. Viver é negócio muito perigoso, concluiria Riobaldo, um personagem do Grande Sertão Veredas. A criação de uma linguagem, quase uma nova língua, resultante da fusão de palavras. Olha, a fusão, a união. Né? Ele juntava palavras arcaicas, antigas, palavras modernas, estrangeiras, portuguesas, gírias, e às vezes também do grego clássico e do latim, para recriar o universo do Vale do Jequitinhonha. Natal, né? Era o lugar lá dele. E palco de suas andanças como médico, fazendo da literatura uma aventura fascinante. Guimarães Rosa. Ele é o grande autor, o grande inventor. E como a gente já andou conversando, a terceira fase também vai trazer a criatividade, a invenção, o trabalho com a linguagem, o trabalho com a forma. Porque, como toda arte, a literatura é fundo e forma. E, na verdade, a forma com que as coisas são construídas na arte é o próprio conteúdo, é o jeito do conteúdo aparecer. Então, ele exige uma forma diferente. E esses aqui trabalharam bastante essa forma. Um grande abraço e até a próxima. Fiquem em casa porque esse negócio não acabou ainda, né? Então a gente tem que ter juízo, cuidado e não se contaminar nem contaminar os outros. Valeu? Um grande abraço para todos vocês.